Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai iniciar então a nossa aula de hoje, na continuidade, falando sobre as condições da salvação, tá? Falando sobre o arrependimento e fé. Então, assim, o que é necessário para ser salvo? Arrependimento e fé. O arrependimento que a gente abordou porque a gente às vezes tem uma compreensão um pouco equivocada. Em que sentido? Porque nem sempre o texto bíblico lá lido, a gente tem aquela compreensão clara. Por exemplo, a palavra arrependimento, lá no original, a gente até falou, acho que na aula retrasada isso, se não me falha a memória, e aí vocês que refresquem minha memória, que assim, a gente olha, arrependimento é mudança de comportamento, fazia e não faço. É claro que o arrependimento também traz isso, só que não começa por aí, e isso não é a raiz em si do arrependimento, biblicamente falando, porque o termo arrependimento, ele vem de um termo original, língua grega no caso, que é mudança de mente, mudança de compreensão, como nós pensamos. Porque assim, se a gente, por exemplo, fazer uma análise da nossa vida, há 20 anos atrás, nós pensávamos da mesma forma que a gente pensa hoje. Eu estou falando a respeito da vida, a impressão que a gente tinha de criação de filho, de casamento, enfim, de uma série de coisas. A gente não vai mudando, a gente não vai tendo outras compreensões a respeito da mesma coisa. Então a gente precisa entender que às vezes a gente tem uma conclusão a respeito de algo e nem sempre aquilo é tão adequado, Isso chama-se maturidade, a gente vai crescendo na compreensão. Isso se dá na vida, isso se dá na vida cristã também. Então a palavra, o conceito arrependimento não é só mudança de comportamento, é mudança de entendimento, mudança de compreensão. A forma que eu penso é diferente, tem que ser diferente. Tem que ser a forma que Deus quer que eu pense. Isso não é fácil, é um desafio, Porque, poxa, como a gente descobre isso? Aí é por isso que a gente tem que investigar, estudar a Bíblia, de fato, no que ela está propondo. Então, para a salvação é necessário o arrependimento. Não tem como uma pessoa ser salva sem ela se arrepender, ou seja, sem ela mudar a sua forma de pensar sobre as coisas, Porque tem uma forma de pensar antes de Cristo e depois de Cristo. Se não houve essa mudança de pensamento, os valores que eu tinha, a compreensão que eu tinha, os desejos que me moviam, se não houve uma mudança nisso, possivelmente não houve salvação na vida da pessoa. Embora até um comportamento possa ter mudado, a gente até consegue mudar pela religião, estou dizendo, pelo adestramento religioso que eu chamo, que é assim, a religião em si, com regras, com orientações, consegue mudar o comportamento da pessoa. Ela fazia isso e não faz mais. Mas isso em si não é a evidência da salvação, do novo nascimento, da conversão, Pode ser de fato somente um adestramento religioso, um comportamento mudado. E a gente tem várias religiões que elas usam, na verdade, esse método da disciplina. É uma educação, por assim dizer. Então a gente não faz isso com a criança, a gente não vai moldando o comportamento dela, só que ela não tem a consciência do porquê ela está fazendo. Ela vai aceitando porque a gente tem os mecanismos para fazer com que ela faça. Às vezes é a ameaça, não é? Às vezes é a gente privar ela de algo, Então a gente faz essa negociação, por assim dizer. Eu estou falando em relação à criança, uma educação. Então ela faz, mas não faz pela consciência, não faz como fruto de um entendimento. Faz porque ela foi conduzida, por uma pessoa que tinha mais recursos do que ela e fez ela fazer aquilo lá. Quando ela vai crescendo, à medida que vai crescendo, ela vai compreendendo por que faz. Aí isso vai fazendo sentido para ela.
Então na vida cristã não é diferente, tá? É por isso que precisa haver o arrependimento. Atos capítulo 2, versículos número 37 e 38, quando Pedro prega lá aquela mensagem, né? Ali no dia de Pentecostes, famoso dia de Pentecostes, ele fala a respeito de Cristo, que foi crucificado, aquela coisa toda, e os ouvintes, eles perguntaram para Pedro, né? E para os demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos, né? Diante daquele discurso. Aí Pedro diz, arrependei-vos, olha só, no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha o que Pedro disse, mudem de pensamento. Aqui no original, literalmente, é o que sai da boca de Pedro, tá certo? Nós traduzimos, arrependei-vos. Pedro, ele disse exatamente isso. Mudem a forma de vocês pensarem. Olha só, o Romanos, capítulo de número 12, agora o apóstolo Paulo, ele trazendo também essa mesma compreensão, dizendo que o nosso culto a Deus, ele deve gerar, ele deve estar resultando, né, em algo que também é uma transformação de entendimento, de compreensão. Então, verso 1 e verso 2, capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha como Paulo, ao contrário de nós, pentecostais, brasileiros, né, portanto latino, que a gente é mais movido por essa questão sensorial, essa questão emotiva, né? É isso que, diferente dos europeus, por exemplo, os irmãos europeus, eles são mais frios, a gente julga assim, né? São mais racionais, assim, no sentido mais metódico, né? Uma coisa mais, enfim, que a gente julga até negativa, né? E o Paulo, ele vai dizer, olha, o culto, ele precisa afetar o entendimento da pessoa. O verso 2, ele continua, não vos conformeis, né? Não se modele, não se amolde com este mundo, mas transformai-vos, olha que coisa interessante, pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformai-vos tem a raiz também no metanoia, no arrependimento. A transformação, ele diz aqui, pela renovação do entendimento. Veja só, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam, amados, então, que o arrependimento, ele é imprescindível, ele é indispensável para a salvação. Só que o arrependimento aqui, tratado não é apenas a mudança de um comportamento, e sim uma mente que se renova, uma mente que é transformada. Todas as vezes que nós prestarmos um culto a Deus, todas as vezes que nós lêssemos a palavra de Deus, nós deveríamos ter um pouco mais de compreensão, deveríamos ser afetados na nossa forma de pensar, né? Eu fico às vezes pensando, e a gente se acostuma a ler a Bíblia, talvez no começo era uma novidade, não conhecia texto bíblico, não conhecia algumas passagens, história e tudo mais, né? À medida que a gente vai tendo conhecimento, às vezes a leitura ela passa a não nos afetar mais. A gente lê, de repente só reforçar aquilo que já tinha lido, estava na memória. A gente muitas vezes não tem essa novidade, por assim dizer, de ler a Bíblia e aquilo nos trazer um pouco mais de luz, de entendimento. E às vezes nos confronta a ponto de desconstruir o que a gente tinha, né, de compreensão a respeito daquela passagem, daquele entendimento. Então, assim, a gente precisa crescer sempre estar sendo afetado, amados, né, pela palavra de Deus. O Espírito Santo precisa encontrar um coração ensinável, uma mente modelável. Então, às vezes a pessoa sedimentou tal coisa lá e não tira mais, né? Foi lá consolidada, e nem sempre isso é bom. Então, a gente coloca aqui que arrependimento deve ser a tristeza piedosa pelo pecado. Sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Então o arrependimento ele é caracterizado, ele é tido, porque primeiro isso nos afeta, a gente vai falar sobre as áreas, né, que o arrependimento ele afeta, as áreas da vida, e um deles é justamente isso aqui, é o emocional, é a tristeza. Eu preciso me entristecer quando peco. Pecar a gente já viu que é inevitável, não tem jeito, né? Mesmo que seja sincero, honesto, busca a Deus, dedicado, é inevitável que a gente não peque. Nós somos pecado, não é que a gente peca.
Nós temos uma natureza que é pecadora. E ela é pecadora não é porque ela peca porque é pecadora. Então é uma natureza. Essa natureza que ela precisa ser dominada pela nova natureza, que é o novo nascimento. Então a gente precisa entender que temos que sentir tristeza quando a gente peca. O não pecar é inevitável. Eu não estou dizendo pecar à torta direita, eu estou dizendo que é inevitável nesse processo de santificação. A gente não errar aqui, não errar ali, né? A gente já viu que se peca por todas as vias possíveis, até deixar de fazer o bem é pecado, não é só fazer o mal, né? Então é omissão, a gente falar o que não deve, é ser precipitado numa palavra, né? Fazer algo que não deveria. Então ninguém escapa disso, amados. A gente deve sempre buscar em Deus, né, uma vida que seja uma vida de novidade, como diz Paulo em Romanos 6, verso 4. Então nós devemos ter novidade de vida, nunca nos conformando com o pecado. Então, se o pecado é inevitável, a gente tem que fazer o seguinte: quando pecar, aquilo deve nos afetar, porque a gente vai buscar em Deus uma restauração interna, e esse processo está tudo certo, né? O perigoso, o que eu acho preocupante demais, é quando a pessoa peca e aquilo não afeta, ela acha natural, não se entristece, não dá importância. Aí é muito perigoso, está indo para um campo muito perigoso da insensibilidade, justifica o pecado. A gente faz isso direto, a gente tem muitos recursos para justificar pecado, inclusive texto bíblico. A gente pega texto bíblico, pega história das pessoas, né, quer justificar sempre o nosso pecado. Isso a gente vê na vida de Saul, por exemplo, que sempre que o profeta ia confrontar ele tinha algum argumento. Ah, foi o povo, você não veio no dia que era para vir, não sei o quê. Ao contrário de Davi, os dois pecadores da mesma forma, com as mesmas responsabilidades, né, no mesmo tempo histórico, inclusive. Só que quando Davi peca, ele assume o pecado, ele não transfere a responsabilidade, ele não justifica nada, ele assume o pecado. E nisso que é o processo de restauração, é em reconhecer o pecado, não é justificar o pecado, né? Então a gente percebe aqui que a salvação ela vem pelo arrependimento, e o arrependimento se dá quando a gente reconhece o pecado, abandona o pecado e o nosso entendimento ele é transformado. Então veja só que coisa interessante, eu posso até, de alguma maneira, não fazer mais do que fazia, mas se o entendimento não aceitou aquilo, é só uma questão de tempo para fazer de novo. Só uma oportunidade para fazer de novo, né? É só de alguma maneira eu não sofrer mais aquela pressão social, eu faço de novo. Eu estou buscando uma oportunidade para fazer, na verdade, porque a minha mente não aceitou que aquilo não agrada a Deus, não honra a Deus. Não, isso aqui não. Aí a gente vê às vezes as pessoas aí, né? Falam, nossa, a pessoa andava dessa forma e do nada, assim, de repente, né? Sei lá, foi para uma igreja e lá está sendo enganado pelo pastor e está fazendo tudo porque lá foi liberado. Não, a pessoa só estava esperando alguém que fortalecesse o pensamento dela, né? Alguém que validasse o pecado dela. Alguém, não, pode, então faz. Então a pessoa foi enganada, não, já era latente. Ela não foi transformada na compreensão, porque uma mente que foi expandida, né, que é essa ideia da metanoia, né, a mente expandida, a mudança de compreensão, ela não volta mais ao estado original, né? O Einstein que diz isso, Albert Einstein, né? Então, uma mente que se expande, ela não volta ao seu estado original, porque aquilo foi expandido. Então, alguém que foi transformado na compreensão, ela pode até errar, mas ela tem a consciência do que ela está fazendo errado. E não justifica. O fazer é outra história. Mas olha como foi afetado profundamente. Então o Evangelho trata de raízes, vai na natureza das coisas, não é superficial, né, amados? E aí a gente entende que são 3 elementos que constituem o arrependimento, tá? Para biblicamente o arrependimento ser reconhecido como um arrependimento bíblico, ele precisa ter 3 elementos. Porque é uma diferença de arrependimento para remorso. Tristeza verdadeira e honesta para remorso. Remorso o Esaú teve, por exemplo. Qual que foi o remorso de Esaú? Que ele viu que o que ele fez não era vantagem, teve um prejuízo, né? Tipo, vendeu seu direito de primogenitura. Aí quando ele viu que não foi vantajoso, foi um mau negócio que ele fez, porque o prato acabou
A comida foi ingerida, a fome passou a fome, mas o prato comeu e ficou sem o direito de primogenitura, que era algo muito... Exato, então ele concluiu, fiz um mau negócio. Não foi vantagem o que eu fiz. Um mau negócio, troquei um pratinho de lentilha por algo que era muito mais importante, né, na minha vida. Aí o que ele fez? Foi buscar Deus com lágrimas. Eu falo, nossa, olha, arrependimento, né? A pessoa se arrependeu com lágrimas, orar com lágrimas, né? Orar chorando. Aí a gente fala, poxa, que irmão quebrantado, né? E olha só que, né, que coração sensível. Só que Deus não se engana, Deus não é enganado pelas nossas lágrimas. Elas não são suficientes, porque Deus vê lá a raiz, a motivação. Deus reconhece, isso aqui não é arrependimento sincero. Isso aqui é um remorso. E está escrito isso em Hebreus, amados, eu não estou inventando não. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 12, versículos de número 15. 15 não, né? 16 e 17. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Só para a gente entender que há uma diferença entre arrependimento, que gera tristeza verdadeira, e a questão do remorso. Então olha só, capítulo 12 de Hebreus, versos 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Olha só, amados, vamos dar uma pausazinha aqui antes que a gente continue a leitura, só para a gente... olha, na impressão nossa humana, ele queria herdar a bênção. Ele falou, não, eu quero ser abençoado por Deus. O que a gente fala? Poxa, a pessoa quer a bênção de Deus, mas não quer a bênção de Deus motivado por um arrependimento, né? E ainda mais, ele foi rejeitado. Então, como alguém quer a bênção de Deus e Deus o rejeita? Porque o verso, na continuidade, diz assim, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, olha só que nem sempre essas questões emotivas, as questões externas de aparência, caracterizam o arrependimento. Nós somos enganados uns pelos outros, não é, amado? Que a gente vê uma pessoa na igreja orando, chorando, até pedindo de repente perdão a Deus de alguma forma. Só que Deus enxerga lá dentro, fala, não, um arrependimento aí. Tem lágrima, tem lá, né, o ritualzinho, dobrou o joelho, levantou a mãozinha, a boquinha tremeu. Mas Deus, ele vê de fato lá o profundo, né? Só para a gente entender, tá? Mas deixa eu contar para vocês uma ilustração para a gente ver se compreende o que é o arrependimento nessas três áreas. Vocês conseguem aqui prestar atenção em mim? Qual é a ilustração que eu escolhi aqui para a gente tentar compreender isso, né? É alguém que está viajando num trem. Então vamos imaginar essa situação, né? Um viajante que ele está viajando de trem. E aí assim, lembra que o intelecto, as emoções e a prática são os três elementos aqui, né? Então se vocês quiserem anotar, 3 elementos constituem o arrependimento: o intelectual, o emocional e o prático, tá? Tem que afetar todos esses 3 aqui, ó, para de fato falar, não, isso aqui é um arrependimento bíblico, isso aqui o Espírito Santo conseguiu de fato agir na vida da pessoa e levá-la ao arrependimento. Então, primeiro, o intelectual. Vamos imaginar essa cena. Ele está viajando, aí descobre que está no trem errado. Entrou no trem errado. O que aqui é afetado, então? É a consciência, né? Nossa, estou indo para um caminho que não é o certo. Então, ele descobriu que está no trem errado. A gente fazendo essa associação, como a pessoa, a consciência dela é atingida em Deus mostrar que ela está errada? Pela pregação da palavra. É a pregação que tem esse poder de mostrar a pessoa, é a palavra de Deus que tem esse poder de afetar a consciência dela e mostrá-la, você está indo para um caminho errado. Ó, está indo para um caminho aqui, né? Está indo para um caminho errado. O que seria a conversão? Não é fazer isso, ó? Não é a placa de trânsito? Né? Conversão à esquerda, conversão à direita, a maioria é conversão à esquerda, eu acho, né? Olha só, está indo aqui, ó, um caminho errado. Então a palavra é pregada e ela compreende que está em desarmonia com Deus, está indo para um caminho distante de Deus. Então nessa ilustração, não vamos perder essa imagem do viajante no trem, está indo para um caminho oposto. E aí ele chega à consciência, estou indo para o caminho errado. Então quer dizer, a sua consciência foi esclarecida, afetada. Deus está mostrando no seu entendimento
que ele está em desarmonia com Deus, está em desobediência diante de Deus. Aí o segundo ponto que é afetado é o emocional, né? Ou seja, esse viajante, ele fica perturbado com essa descoberta. Às vezes essa palavra perturbado a gente pensa que não se encaixa em uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo perturba alguém? Ah, mano. E como, viu? Né? Traz incômodo, desconforto, inclusive gera tristeza. A gente pensa que toda tristeza é fonte negativa, é fonte de pecado, é o diabo, é alguma coisa, né? A gente pensa, não, o Espírito Santo é só alegria, né? Só gera gozo, alegria, satisfação. Não, amados, tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo número 10. Veja que coisa interessante. Então, primeiro, o entendimento, a consciência foi atingida. Agora, o emocional, a pessoa fica perturbada com essa descoberta. Aí fica triste, né, por ter ofendido a Deus. Tá? E o texto aqui de 2 Coríntios 7 e 10 diz o seguinte, ó. Porque a tristeza segundo Deus, então ó, é uma tristeza que ela é operada por Deus. É Deus que gera essa tristeza. Então, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então, olha como Deus usa, né, o sentimento de tristeza para nos mostrar que nós estamos, na verdade, entristecendo o próprio Deus. Quem é que está sendo entristecido nesse processo? São duas pessoas que habitam em nós. Então, é o Espírito Santo que se entristece, porque ele é o ofendido. E o Espírito Santo habitando em nós, e a gente tendo essa sensibilidade do Espírito Santo, somos entristecidos, não é? Olha que coisa interessante, amado. Como Deus sofre com os nossos pecados, porque Ele habita em nós, e nós também devemos sofrer com o sofrimento do Espírito Santo, porque se somos a habitação do Espírito Santo, se temos a sensibilidade do Espírito Santo, e quando Ele se entristece, a gente deve se entristecer também. Então há uma tristeza que é gerada segundo Deus. Vamos aqui na continuidade do texto. Então vamos lá. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, hein? Ou seja, nós que somos entristecidos por Deus, nos convencendo de algum pecado, a gente não se arrepende por ter sentido aquela tristeza. Porque foi aquele sentimento, aquela ação do Espírito Santo nos entristecendo, que nos levou a buscar Deus na restauração, a deixar o pecado, né? Então, amados, vontade de Deus é o melhor mecanismo que Deus escolheu para nos levar ao arrependimento, ou seja, a tristeza? Não, não é não. As pessoas às vezes falam assim, nossa, o sofrimento é o que Deus usa para mudar nossas vidas. O sofrimento não é o que Deus propõe para que a nossa vida seja transformada. O que Deus propõe para que a nossa vida seja transformada é um relacionamento com Ele. É a busca da Sua palavra. Isso nos transforma. Quando muitas vezes a gente não dá abertura para isso, para que seja transformada a nossa vida, Deus permite as consequências dos nossos próprios pecados virem sobre nós. E o ser humano, ele tem uma resistência até que as coisas estejam bem, né? Via de regra, tem as exceções, mas via de regra, quando a gente está num grande sofrimento, privação, adversidade, aí a gente tende a se fragiliza mais e a gente tende a ficar mais sensível para Deus, a reconhecer mais que a gente depende de Deus, a dar mais ouvidos para Deus. Não é assim, amados? Nossa vida não é assim? Você lembrar a história de Jó, quando ele chega para ele e faz exatamente isso. No sofrimento dele, começa a dialogar perguntando o que ele fez, né? Por que ele se encontra naquele estado? Porque só tem uma resposta humanamente no sentido disso. Exato. Né? Dessa tristeza ser causada que nós fizemos alguma coisa tão terrível. Exato. Mas as nossas próprias vidas, eu acho que isso aí é claro, né? É só a gente fazer uma análise da nossa vida, cada um de nós, penso que cada um de nós deve ter uma experiência semelhante a essa. Ou seja, em momentos difíceis, onde a gente não tinha recurso, onde a gente não tinha, nenhuma forma de ir adiante, de resolver o problema. Nenhuma. Aí a gente tende a orar mais, a ler mais a Bíblia, a confiar mais em Deus,
a ir mais na igreja, a nos tornar mais humildes e ouvir as pessoas. Não é esse o processo, amado? Agora, é isso que Deus quer? Não é. Deus não quer que a gente passe por esse processo de sofrimento, mas, infelizmente, o sofrimento, Deus utiliza-o para que alcance as nossas vidas. Não precisa ser assim, mas quando a gente se torna resistente, tem esse meio aí também. As pessoas, elas geralmente falam assim, a gente, né, de igreja, a gente tem um pensamento, que eu acho errado, mas enfim, a gente tem. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não tem esse jargão, né? Vai pelo amor, vai pela dor. Quem vai pela dor tem um risco de muitas vezes, quando a dor passar, ele também se distancia. Quem vai por uma grande demanda, uma grande necessidade, quando a sua vida se estabiliza, corre um grande risco de não valorizar mais a salvação, de não dedicar mais a vida a Deus. Porque o que levou essa pessoa foi essa situação dolorosa. O que deveria levar a pessoa a servir a Deus, a reconhecer Deus como seu Senhor, a depender dele? O conhecimento de quem é Deus, o Criador, o Pai, o Salvador, ou seja, pelo amor. Mas isso pode acontecer caso na vida de cada um, né, seja esse caminho, seja esse instrumento. Não é todo mundo, mas como toda regra tem exceção, pode. Eu sou assim, eu gosto desse ditado, mas mais profundo neles, porque eu, como testemunho da minha vida, eu fui pela dor desse sentido aí. E aí eu encontrei esse entendimento, esse foi o caminho que eu fui conduzida a entender, conhecer esse Deus. E aí eu, não quis outra coisa. Sim, as circunstâncias não teve saída. Essa é a questão, não teve saída. Aí foi. Mas o meu questionamento é isso que Deus quer? É isso que Deus, Ele propõe? Não. O que Deus propõe? Que as pessoas o conheçam e o reconheçam e se relacionem com Ele pelo conhecimento de quem Deus é, ou seja, amá-lo, não é? Porque a dor, ela nos fragiliza, ela nos coloca mais propenso em aceitar essa ideia de que nós precisamos de alguém, no caso Deus, né? Só que, eu fui pela dor, e quando essa dor passar, e quando a minha vida tiver melhorado, eu preciso então, ainda que as circunstâncias dolorosas me fez reconhecer que eu preciso de Deus, só que aqui precisa ter um ponto de mudança, onde eu me relaciono com Deus não mais pela demanda, pela fragilidade, pela incapacidade, e sim e entendendo quem é Deus. E não esse que sara as minhas dores, mas aquele que merece a minha adoração, porque é Deus, ponto final. É o que basta, é o que deve bastar para uma pessoa se relacionar com Deus, chegar à conclusão que é Deus. É isso que o Apocalipse nos ensina no capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4, Deus é adorado por ser Criador, ponto. No capítulo 5, Deus é adorado por ser Salvador, ponto. É isso que basta. É tão simples. Eu vejo essa situação como um resgate. Eu vejo como eu fui resgatado. Sim, mas vocês estão entendendo que... Não deveria ser. Sim, não, nós temos nossas questões, mas eu digo assim, a consciência, amados, do nosso relacionamento com Deus deve ser essas consciências. Ele é Criador, Ele é Deus e Ele é meu Salvador. Isso deve bastar. A gente não precisava ter passado por esses caminhos para compreender hoje. Sim, e não deve ser essas situações. O que eu estou pontuando é o seguinte: essas situações não devem ser as motivações que nos levam a buscar Deus, a adorar Deus, a servi-lo. Essas motivações devem ser a consciência de quem Deus é. Porque senão, nunca na vida, se essa consciência não chega, que Ele é Deus, digno da minha adoração, e Ele é meu Salvador, portanto digno da minha adoração, se isso não é consciente em nós, se isso não basta para nos mover, nos motivar, então sempre vai ter uma situação que eu vou buscar Deus por causa de uma demanda. Sempre, amados. Sempre vai ter que ter algo que me impulsione
Sempre eu vou me relacionar com Deus na base de um interesse. Uma barganha. Sempre, é inevitável. Então é por isso que a gente precisa entender esse todo, né? Essa questão. Então assim, o emocional, ele deve ser atingido a ponto de que todas as vezes que a gente desagradar a Deus, isso nos afete. Então você tem a questão primeiro da compreensão, porque assim, a gente tem que começar a se entristecer com aquilo que Deus se entristece. A gente precisa amar aquilo que Deus ama. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, se der tempo, né? Então, ó, segundo ponto, e o terceiro agora é o prático. Ainda na imagem do viajante, lembra? Descobriu que está indo para o lugar errado, teve medo, ficou perturbado. E o que ele faz agora? Veja só, qual que é a questão prática agora? Na primeira oportunidade, ele deixa o trem e embarca no trem certo. Ou seja, a mudança de direção, que é a conversão que a gente fala, é a mudança de direção. Só que essa mudança de comportamento não deve ser aquilo que a gente evidencia. Não, ó, aqui houve arrependimento que mudou. Não, antes tem que vir uma consciência afetada, transformada, e tem que vir sentimentos também afetados. Porque se a mudança de comportamento não vier com esses dois aspectos, essa mudança de comportamento, bem provavelmente, ela não é resultado de uma mudança de natureza, porque não houve o entendimento necessário e não houve o profundo das emoções que foram atingidos pelo Espírito Santo. O que é a santificação, a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos santificando? É justamente nos entristecendo com tudo aquilo que desagrada a Deus, ofende a Deus. A santidade, ela na verdade nos torna sensíveis para o olhar de Deus, né? A indignação, então, por exemplo, não é só eu não pecar, é eu ficar indignado com o pecado, me causar repulsa, revolta santa, sabe aquela revolta santa? A gente fica indignado com a injustiça, a gente não fica como homens no mar, a gente não fica indignado quando a mulher está sendo agredida, deveríamos pelo menos, né? Nós adultos, pais, a gente não fica indignado quando uma criança ela é agredida, né? A gente não fica a gente fica assim injuriado quando a gente vê uma injustiça, alguém sendo tratado injustamente. Então, essa sensação, esse incômodo, ele deve ser gerado pelo Espírito Santo, nos levando inclusive a uma mudança. Então, ó, o viajante, primeira estação, parou, vou descer daqui e vou agora para o caminho certo, ou seja, mudei de direção. Aí é a prática. Então assim, a gente percebe que reúne tudo isso. Entendimento transformado, as emoções, os sentimentos afetados e a mudança prática de vida. Então não continuo fazendo o que eu fazia, porque o entendimento mudou, me levou a fazer, né? E não só a fazer, mas o desejo, o sentimento, ele também agora está alinhado com a vontade de Deus, né? O senhor disse uma coisa muito interessante. Primeiro, precisa acontecer através da pregação da palavra, para que gere essa mudança de mente, né? Essa consciência, para que afete a nossa mudança aqui, as nossas emoções aqui e as nossas atitudes diferentes, né? Daquilo que a gente entendeu agora que não se pratica mais. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a buscar conhecimento da palavra, e a palavra foi pregada do Evangelho, eu tenho uns fatos que eu achei muito interessantes na minha vida. Por exemplo, eu assistia muito lá em casa, na época, filmes, DVDs piratas. E através de uma ministração da palavra de Deus, não foi sobre os DVDs piratas, mas sobre como o comportamento de estar fazendo algo, aí foi pregado uma palavra sobre imposto, né? E eu lembro que foi uma pregação maravilhosa sobre pagar o imposto, respeitar as autoridades, e aquilo chegou ao ponto de mexer comigo na questão do DVD pirata. E eu fiquei tão perturbada, tão incomodada, que eu cheguei em casa e comecei a orar com meu esposo e falei com ele assim: nós não podemos mais comprar DVDs piratas, eu não pago imposto, não há. E fui ficando ele os motivos,
a qual aquilo não era certo. Alimenta a indústria criminosa, né? E de tráfico de arma e de droga. As pessoas não têm essa consciência, né? E aí a gente começou a ficar triste. E eram todo sábado ali em Nova Almeida 20 DVDs. E aí eu me lembro que eu R$2, né? Orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse condição, porque eu gosto muito, mas aquilo não era primordial, mas era uma coisa que eu fiz. Pedi a Deus que me desse condição de ter uma TV a cabo, e eu pedi Sky, eu sempre gostei muito de Sky. E daquele dia em diante, né, para a glória de Deus e para o meu bem de ter aprendido, nunca mais, até hoje, eu não assisto, não compro, eu não compro, é Sky, é uma TV paga. E assim foi, questão de água, de luz, coisas simples, e a pregação da palavra tem que ser feita para que essa mudança de mente aconteça na nossa vida, para a gente perceber os comportamentos mínimos, pequenos que nós efetuamos dia a dia, que não agrada ao Senhor, não está de acordo com aquilo que é o novo nascimento no Cristo. Por isso, qual que é o centro do culto? O momento do culto, onde de fato ali a gente entende que Deus age de uma maneira muito mais profunda. As músicas, elas têm o poder e a capacidade de penetrar as nossas emoções, né? Então, isso é inegável. O poder que a música tem. É por isso que a música precisa transmitir a palavra de Deus, né? As emoções, elas são muito... há uma sensibilidade muito grande no ser humano, que é esse lado poético, né? A questão das emoções mesmo, os sentimentos. Então a música por si só, a melodia, ela tem essa capacidade de interagir com as emoções, sem até mesmo um conteúdo, amado. Nós temos essa recepção sensorial, onde o nosso corpo assimila. Uma música calma, nos acalma, por exemplo, né? Uma melodia calma, não precisa ter letra, fala, estou falando de um instrumento calmo, tem essa condição. Então, a parte sensorial do corpo. Só que a gente precisa receber um conteúdo bíblico através da música. Porém, ali, as emoções, elas são afetadas. A poesia, a música, ela não afeta o entendimento. Não tem essa profundidade. Ela pode nos tornar sensíveis por aquilo, né, que foi afetado, e aí sim, a palavra de Deus, ela pregada, deve trazer a consciência. Então o centro do culto deve ser a mensagem bíblica. Os louvores, nós celebramos a Deus, nós expressamos nossa gratidão a Deus, atribuímos a Deus aquilo que deve ser atribuído, é um tributo a Deus, né? Tu és santo, tu és poderoso, né? Tu és fiel, aquela coisa toda, né? A gente vai declarando, isso é louvor. A gente chama isso de louvor, né? A gente atribui a Deus as suas qualidades, as suas virtudes. Aí o momento da adoração agora, que é a palavra, ela se dá por nós ouvirmos Deus pelo entendimento. É o que Paulo diz, culto racional. E muitas vezes, amados, para muitas pessoas, não é o momento principal do culto, e às vezes até é meio chato, né? A não ser quando o pregador é um animador de palco, né? É aquele que ele faz barulho, bastante barulho. E quem faz bastante barulho possivelmente não tem conteúdo. Quem faz bastante barulho, quem muitas vezes não traz uma mensagem que ela é uma construção de um entendimento, possivelmente essa pessoa vai falar 1 quilo e não se aproveita 1 grama. Possivelmente essa mensagem ela não vai ter o poder de transformar o entendimento da pessoa, porque a pessoa não foi conduzida. Eu não estou dizendo que o pregador não pode ter carisma, não pode ter essa eloquência, uma retórica boa. Não é isso. Eu estou dizendo que o conteúdo é o que é mais importante. E é o conteúdo bíblico, amados. A gente vê os pregadores de hoje, grande parte, meu Deus, nos parece nem um pouco com Paulo, quando a gente estuda a vida de Paulo, muito menos com Jesus, quando Jesus pregava. Todas as vezes que Jesus pregava, era uma instrução. É só a gente ler o texto, o Bíblia está escrito isso. Se admiravam da sua doutrina. Ele ensinava. Então os termos são claros para mostrar como era a exposição de Jesus.
né? Eu sei que aqui é uma brincadeira que eu faço, mas se a gente pensar, Jesus nunca falou uma língua estranha. E era cheio do Espírito Santo. E algumas E eu não estou dizendo que isso não é bom, que não é bíblico, não é isso. Só para a gente entender que não são algumas coisas que a gente, né, coloca assim que são fundamentais para que o Espírito Santo age, uma evidência que Deus está usando o pregador, a pessoa. E sim, o texto bíblico sendo exposto à palavra de Deus, a iluminação da palavra de Deus, a clareza, a elucidação da palavra de Deus, né? Que é o que os apóstolos faziam, que a pregação de Pedro, por exemplo, no capítulo 2, mostra pra gente. Pedro trouxe um relato lá de Joel, que estava acontecendo, ele estava explicando ali o que estava acontecendo, porque os homens está tudo embriagado, esses discípulos de Jesus aí e tal. Pedro disse: não, varões irmãos, vocês estão dizendo que esses homens estão embriagados, sendo essa hora a terceira do dia. Não é isso não, isso é o que está escrito pelo profeta Joel, que diz. Ele trouxe a explicação, amado, lá da profecia, mostrou o cumprimento, falou que Jesus foi crucificado, eles foram os responsáveis. Então ele trouxe uma explicação. 3.000 pessoas disseram: e o que a gente vai fazer? Pedro pregou, explicou, texto bíblico, a história, a circunstância, corrigiu aquela situação, não fez o que a gente chama de apelo. Foi os ouvintes que falaram: o que a gente faz agora? Porque a gente prega, fala um bocado de coisa, ainda constrange as pessoas, e é mais meia hora lá tentando fazer com que as pessoas venham à frente, levante a mão, aceite Jesus. Não, mas vocês perceberam que o poder está na palavra, na exposição, que o Espírito Santo, ele usou a palavra dele, e as pessoas que pediram para o pregador, para o pastor: o que a gente faz agora então? Então vocês se arrependam aí e tal, sejam batizados. 3.000 pessoas numa pregação, a gente prega 3.000 pregações para uma pessoa. Tá alguma coisa errada nessa história, né? Na estatística, né? Vamos lá, amados. Então a convenção para a gente. Quanto Pedro batizou 3.000 pessoas, hein? Oi? Quanto Pedro foi lá batizado 3.000 pessoas, hein? Se Pedro batizou 3.000 pessoas? Batizou. Não foi ele sozinho, né? Com certeza lá, as outras pessoas. Tinha os outros apóstolos, né? Mas os 3.000 foram de fato. 3.000 batizando gente. 3.000, um pouquinho depois aumentou para 5.000, então era uma multidão de fato. É tão grande. Não, ali não. Isso, era de tudo quanto é jeito. Só para a gente concluir então essa questão, a conversão ela envolve a personalidade toda da pessoa, tá? O intelecto, as emoções e a vontade disso. Então, conversão bíblica, ela envolve toda a personalidade da pessoa, né? O seu entendimento, o seu intelecto precisa ser transformado. Sua compreensão, as suas emoções e a sua vontade, né? Ou seja, a vontade a gente está associando aqui à prática, ao comportamento. Mas percebam que a gente geralmente se preocupa com o comportamento, né? As pessoas mudarem, mas não se preocupa com a raiz, que deve ser aqui, primeiro tratado, é na raiz das coisas. Senão a gente só se torna pessoas que estão preocupadas com o comportamento. De tanto a gente insistir, a gente tem mecanismo, né? E a gente faz a pessoa se comportar daquele jeitinho lá. Mas o evangelho não foi na raiz, lá na natureza. Então não houve conversão. Houve uma mudança de comportamento. Houve um adestramento religioso. A pessoa se veste como foi mandada. Ela fala como ela foi mandada, ela adora como ela foi mandada, ela ora como foi ensinada, né? Mas não nada como fruto de uma ação do Espírito Santo transformando as bases, as raízes. Então a gente precisa pensar nesse ponto aí, tá? Como se distingue a conversão da salvação? Um ponto que eu queria tratar com vocês aqui, se vocês me permitirem passar 5 minutinhos só, pode ser? 5 minutos? 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aqui? 5, mais 10, dá mais 5. Tô brincando. Só 5 minutos mesmo, tá? Que passar disso é de procedência. Vamos lá. Como se distingue a conversão da salvação? A conversão, ela envolve o lado humano da salvação. A conversão envolve o lado humano da salvação. Por exemplo, a gente observa que um pecador, ladrão, por exemplo, não rouba mais. Então, é um comportamento humano, é um lado humano, melhor dizendo, um lado humano da salvação, né? Que fazia, não faz mais. Agora é interessante que a Bíblia, ela não para aí, né? Que a gente leu Efésios capítulo 4, vocês lembram desse texto que a gente falou,
e detalhamos lá desde o verso 17 até entrando no capítulo 5, eu acho que eu li com vocês. Lemos, né? Então vocês lembram? Que Paulo vai mostrando ali, ó, que não é só deixar de fazer. Por exemplo, o ladrão deixa de roubar, opa, tá bom, né? Para nós já estava bom, né? Deixou de roubar, parece que se converteu, né? Porque o ladrão, o que é a natureza dele? A identidade dele? Roubar. Mas o evangelho para aí? Não, Paulo vai dizer, quem furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, não é isso? Para que tenha para repartir com aquele que tiver necessidade. Então percebam, amados, que não é só deixar de fazer uma coisa e fazer outra, né? Não fale mal das pessoas, né? A conversão, ela faz com que o fofoqueiro não fale mal das pessoas mais. Então isso aqui também é algo muito interessante para a gente observar, né? Que às vezes tem irmãos que eles pensam que são cheios de Deus, são crentes genuínos, honestos e maduros, mas falam mal das pessoas, são fofoqueiros, não aguenta, sabe? Fica a língua, tem um comichão na língua assim, coçando, tem que falar da vida de alguém, tem que espalhar uma fofoquinha e tal, que é um pecado grave isso aí, né? A gente às vezes considera isso como um pecado assim, domesticado, né? É pecado nosso aqui, isso aí não é tão grave assim, né? Eu não lembro nesses anos todos que eu sirvo a Deus de ter visto algum irmão ou alguma irmã sendo disciplinada porque falou mal do outro. Não me lembro. Não me lembro que adultério e adultério. Esses casos sim. Parece só os pecados da área sexual que, né? A gente... sério, eu falo em tom de brincadeira, mas é sério. Mas, amados, olha que coisa grave. Você difamar alguém, caluniar alguém, ou até mesmo passar uma verdade, mas que deprecia a vida da pessoa. Deus diz que isso é abominável aos olhos dele. Aqueles que semeiam contendem entre os irmãos. Diga, Mara. Quando eu era adolescente, eu fiquei disciplinado porque eu dei um tapa na cara do outro irmãozinho. Aí a agressão. A agressão também acho que é o que a gente... A gente... Não, é agressão, né? É crime, é agressão. Não, sim, também. É agressão, acho que também dá disciplina. Mas também aí, meu Deus do céu. Agora reforça a minha ideia. Do outro lado pra você bater? Não. Reforça a minha ideia, viu? Que toda baixinha é brava. Então, mas vamos lá, brincadeiras à parte. O que acontece, amados? A gente precisa entender que há esse lado humano, né, da salvação, que é a conversão. Isso é evidenciado. Um alcoólatra notório, a pessoa que era dominada pelo álcool, ela não é mais. Ela tem um controle sobre aquilo, né? Porque o alcoólatra era uma pessoa que não tinha condição de enfrentar o álcool ou qualquer outro vício e tal. Então, qual que é a evidência? Não se embriaga mais. Às vezes, até consome o álcool, mas sem se embriagar. Porque é a embriaguez que é a reprovação bíblica, não é o uso do álcool em si. Isso é muito mais uma questão cultural que nós assumimos, né, para falar, não, o crente não bebe. Não, isso é uma questão cultural, não é bíblica. O que a Bíblia ela reprova, ela adverte, é a embriaguez. Então é mais cultural do que doutrina bíblica, tá? Mas não vamos entrar nisso aí, porque cada igreja decide de uma forma e vamos lá. Então, assim, um promíscuo, por exemplo, né? Só estou dando exemplos aqui. Não comete mais esse pecado. Homem é mais propenso a isso, né? A questão a mulher tem mais pudor na área sexual, né? A mulher ela é mais púdica, né? Tanto é que Paulo em Romanos, no capítulo 1, ele vai mostrar que quando a sociedade assim está totalmente perdida, é porque as mulheres deixaram então a sua pudicidade, eu estou tentando achar outra palavra aqui, sua castidade, né? Ou seja, pureza sexual. E aí elas se perverteram também. Então Paulo vai colocando, ó, em uma sociedade, você tem o último bastião que a gente chama, né? Do freio moral, que são as mulheres. Quando as mulheres se depravam, ou são depravadas na questão sexual, quer dizer que aquela sociedade está toda desgraçada já. O homem, isso já é um pouco mais, né, esperado. O homem já tem essa inclinação, né, para ser uma pessoa mais promíscua e tudo mais. Mas a questão é, então na conversão, o lado humano um promíscuo, ele já não tem mais essa prática. A área sexual, a gente às vezes trata muito mal quando a gente vai tratar as pessoas que vão chegando na igreja.
E uma delas, o que a gente tem sofrido de uns anos para cá, eu digo sofrido no sentido de não conseguir lidar com esses casos, que é a homossexualidade. Então a gente discipula muito mal os irmãos, as irmãs que vêm de um histórico de homossexualidade. Porque a gente ensina o seguinte: se você é convertido de fato, se você é convertida verdadeiramente, se você foi liberto verdadeiramente, você nunca mais vai sentir desejo. Isso é mentira. Isso é mentira, mas o que um homem que era dominado na área sexual, né, pelo pecado sexual, de ser promíscuo, o que ele vai fazer agora? Ele não vai ser dominado por aquilo, mas não quer dizer que ele não vai ser tentado por aquilo, que não vai ter pensamentos ou até mesmo um desejo em dados momentos, que é oscilação. Só que um homem de Deus, ele não vai alimentar aquilo, ele não vai mais praticar aquilo. Um homem, eu estou falando desse especificamente, que o escravizava era essa área. Cada um tem as suas áreas de fragilidade, né? Então, até tem uma história que numa convenção geral que teve, numa cidadezinha pequena, só que tinha muitos pastores lá, né? Então os hotéis, cidade pequena, né? Mas enfim, decidiram fazer naquela região lá. Então não tinha um quarto para cada pastor. Então teve um quarto lá que ficaram 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores, né? E era só pastores, na convenção geral lá de pastores e tal. E aí um lá inventou uma noite lá de falar assim: bom, a gente tá só entre pastores aqui, né? A gente podia falar assim, qual é a nossa fraqueza, né? Cada um de nós tem, a gente sabe disso, não vamos ser hipócritas. É verdade, cada um de nós tem. Qual que é a sua fraqueza então, pastor? Eu tenho grande dificuldade de lidar com mulheres, né? Eu criei mecanismos, códigos éticos para que eu não possa me colocar em situação que pode me levar a esse pecado, né? Então era muito promíscuo e tal, então não atendo no meu gabinete sozinho uma mulher, minha esposa sempre está acompanhando, enfim. Bom, minha dificuldade, minha luta diária é justamente essa aí, de ser fiel o resto da minha vida a uma só mulher, minha esposa. A outra falou, a minha fraqueza, né, o que dominava a minha vida era a ganância, era dinheiro, né? Então isso é o que dominava a minha vida. Então essa é a minha fragilidade. Então assim, tesouraria da igreja eu nem me envolvo, tem lá o tesoureiro, o outro tesoureiro, conselho fiscal, eu nem me envolvo, dinheiro não passa pela minha mão. Aí o terceiro ficou olhando para os dois olhando e falou, e sua fragilidade? Ah, não vou falar não. Falei, como não? Ué, a gente tratou aqui, a gente combinou, cada um ia falar da sua, ele falou, não vou falar não. A minha não, mas a gente falou, abrindo nosso coração aqui, nossa intimidade, você não vai falar? Eu falei, não vou falar não. Vai falar sim, pressionando ele, falou, tá bom. A minha tentação, minha fragilidade é que eu não consigo guardar segredo. Então assim, coitado dos outros dois, né? Eu não fofoqueiro. Mas, amados, brincadeiras à parte, a gente tem que entender que não é que a pessoa foi liberta, a pessoa é convertida, ela deixou de ter um pensamento ou um desejo. É que aquilo não domina mais a sua vida, ela não alimenta mais aquilo. Ela identificou qual é o pecado que escravizava e aquilo ela coloca diante de Deus, coloca aos pés da cruz e recorre à graça de Deus para que ela vença aquilo diariamente, né? Então, assim, o Evangelho dá recurso suficiente para que a pessoa vença aquele pecado. Mas a gente não sabe lidar com essas questões e a gente fala para o homossexual, por exemplo, o hétero promíscuo, a luta dele é ser fiel a uma mulher, né? O homo, a luta dele é não se relacionar mais com outra pessoa do mesmo sexo. Mas os dois têm a dificuldade na área sexual. Então a gente não consegue identificar isso, trabalhar isso aí. A gente discipula muito mal esses irmãos, né? E eles sofrem demais por conta de um mau discipulado. Enfim, mas então essa questão toda, a gente começa a perceber que as pessoas na conversão odeiam o que amava e começa a amar o que odiava, né? E é interessante que quando há essas mudanças assim radicais, aí as pessoas que antes conheciam a pessoa antes do Evangelho, né, e agora vê ela depois do Evangelho, eles dizem assim, nossa, fulano está convertido, mudou de vida. Não é isso que falam? Está convertido, mudou de vida. Porque o que caracterizava essa pessoa, o que dominava essa pessoa, não a caracteriza mais, não domina mais ela. Mas isso aqui, amados, aqui o comportamento tem que vir desse processo que nós falamos, do entendimento, né? O intelecto, as emoções e vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus